podia ter lido ele também, lembro-me. Então, já que nós lemos aqui pelo menos 3 versículos que nos mostram, que nos faz lembrar de alguma coisa, eu pergunto para vocês, quais são as memórias mais antigas que vocês têm? Talvez os novinhos, né? Não são tão antigas assim, né? As crianças, né? Mas você que é mais adulto assim, qual a memória mais antiga que você tem? Conseguiu lembrar aí? Mais remota, né? Normalmente está relacionado a alguma coisa que marcou a sua vida, não é? Por exemplo, eu tenho memórias de ainda criança, quando alguém me pegando no colo, me colocando numa bicicleta, na garupa da bicicleta, não é? Mas muito tempo atrás, né? Nem sei, isso são memórias vagas que passam assim, né? Na minha mente, não é? E aquilo que é mais antigo, objeto mais antigo você tem? Você é daqueles que guarda tudo em casa? Hã? Tem algumas pessoas que eu conheço que vão guardando tudo. Tem uma pessoa que eu conheço que guarda tudo, que assim, o lote dele é um lote de 360 metros, está cheio, não cabe mais nada. Vai guardando as coisas, acumulando. É um acumulador, não é? Então tem coisas antigas. Eu tinha algumas coisas antigas que quando eu casei, deixei para lá, joguei fora, né? Mas de repente você tem alguma coisa antiga que você guarda desde muito tempo atrás, não é? É interessante pensar o seguinte: o que de mais antigo que nós temos na nossa mão? A palavra de Deus, e ela você não vai jogar fora, não. Ela aqui você pode acumular. Né? A palavra de Deus vai acumular no coração e na mente. Encher sua mente com a palavra de Deus e o seu coração também, porque ela você não joga fora. E ela não perece, porque a palavra de Deus é eterna. 24 anos que tem essa Bíblia aí. Olha só. Então essa palavra, ela não envelhece, né? O papel pode envelhecer, né? O livro, vamos dizer, fisicamente pode envelhecer e você tem que comprar um outro, mas a palavra de Deus mesmo, ela não envelhece. E ela não perece, ela é eterna. Ela não é como alguns querem dizer, vamos atualizar a Bíblia. Ela não precisa de atualização, porque ela é sempre atual. Ela conta do início ao fim, do princípio e no final. Ela mostra tudo. Não perece, não vai mudar. Essa é a palavra do Senhor que nós estamos estudando. É uma palavra eterna, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que consola a nossa vida. Como diz o hino que nós cantamos, é um consolo que não tem igual, né? Nós cantamos no hino 110A. Então nós podemos perceber que Salmo 119 é uma obra rica, cheia de detalhes e que fala da palavra de Deus. Eu já falei aqui alguns sinônimos da palavra de Deus, só que agora eu quero ver se você lembra de algum sinônimo, pelo menos. Eu sempre faço a introdução colocando esses sinônimos, né? Mas, será que você guardou algum? Vamos ver se alguém... Mandamentos, é um sinônimo. Qual outro sinônimo que temos? Lei, outro sinônimo. Juízos, quem mais? Promessas, Preceitos. Caminho, que mais? Mais algum? Ordenanças. Palavra. Glória a Deus, são sinônimos que a gente percebe nesse Salmo 119. Vamos ver, quem sabe você guarda todos esses sinônimos até o final desse estudo, não é? E eles nos ensinam de uma forma belíssima, porque esse Salmo tem 22 divisões, não é isso? E o que significam essas divisões? As letras do alfabeto hebraico, exatamente. E cada versículo referente à divisão de uma letra começa com essa letra. Que belíssima é essa palavra de Deus. E a letra hoje que nós vamos, eu até coloquei no grupo lá, quem lembra? A letra que nós vamos estudar hoje é Zain. E é esse texto que nós lemos, que nos diz assim: lembra-te da promessa, a promessa que fizeste. Então o salmista está falando para Deus: lembra-te, Senhor, lembra-te das promessas, da promessa que fizeste. Ela é minha esperança, o Senhor me prometeu, não é? A tua promessa, ela renova as minhas forças. A tua promessa me consola na minha aflição. O tempo todo os orgulhosos, eles me desprezam, mas eu estou firme na tua lei. Medito em teus estatutos tão antigos,
Ó Senhor, que belíssimos são, eles me consolam. Fico furioso com os ímpios, porque eles rejeitam a tua lei. Os teus decretos, eles são usados nas minhas canções. Os teus decretos, eu canto os teus decretos, né? E na casa onde eu tenho vivido, em todos os lugares onde eu vou e na casa onde eu vivo. À noite eu penso, quem és tu, Senhor? Porquanto eu obedeço a tua palavra, a tua lei. Assim eu passo os meus dias, e a tua palavra tem sido a minha prática, obedecer as tuas ordens, obedecer a tua lei. Olha que bênção esse texto, né, meus irmãos? E nós vimos aqui no primeiro versículo, vamos ler de novo o versículo 49 juntos? Diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. E o versículo 52? Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Então ele fala, Senhor, lembra das tuas promessas. E ele fala, e eu lembro dos teus juízos. E aqui essa palavra também nos traz uma esperança, a esperança do salmista na lei de Deus. Não é, irmãos? A esperança na lei de Deus. O que pode nos dar esperança neste mundo, não é? Por exemplo, hoje eu tive recebi a notícia que um amigo nosso lá em Porto Alegre, que a gente ficou conhecendo, faleceu. 50 e poucos anos. Isso é novo demais para morrer, não é? Passa rapidamente. E foi, sem avisar. Ele não falou para ninguém, eu estou indo. Foi. Então, nesse mundo aqui, nós podemos partir a qualquer momento. Então, o que nos dá esperança? A lei do Senhor é que traz a esperança confortadora. Vamos dizer isso? A lei do Senhor traz a esperança confortadora. E em que situações? O Salmo, essa parte do Salmo vai nos mostrar em quais situações a palavra nos conforta. Em primeiro lugar, conforta na angústia. Vamos ler o versículo 50 juntos? Diz assim: o que me consola, vamos ler juntos? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Não é? É como se estivéssemos assim, mortos, e de repente temos que ficar em pé. Vamos ficar em pé? Fica em pé, todo mundo. Aí. Você está vivo, mexe aí os braços, mexe as pernas. Né? Até as criancinhas, olha só. Então, você estava morto, de repente, Deus te vivifica. Pode sentar. Ela que nos vivifica é sinônimo de avivar, é sinônimo de trazer vida, de animar, de restituir a vida, de reanimar. São sinônimos dessa palavra, não é? E é interessante que essa aqui é a mesma palavra usada lá na criação. Olha que beleza, que bênção. Quando Deus vivificou a matéria inerte, transformando-a em ser vivo. Estava tudo morto, estava tudo parado, estava na escuridão, trevas, no abismo. E Deus começou a vivificar. Haja luz, houve luz. Surjam os animais, surjam, né, os luminares no céu. O homem feito com a mão do Senhor, né, formado por Deus. Que bênção, é o Senhor que vivifica, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos dá vida. Veja que 2 Tessalonicenses 2,16 fala assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Veja Paulo confirmando isso, que a palavra então de Deus que nos consola, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo que nos consola em nossa vida quando a gente está na angústia. E quem nunca passou por angústia? Até abaixar a mão aqui, né? Eu creio que até as criancinhas de vez em quando passam por angústia, não? É incrível como isso está ao nosso redor, não é? E a gente às vezes está querendo alguma coisa e não consegue, ou a gente está buscando algo e não nos chega, e várias barreiras acontecem e a gente fica angustiado, fala, Deus, mas a palavra do Senhor nos conforta, nos consola, nos vivifica. O Senhor está falando, eu crio todas as coisas, eu conduzo todas as coisas, eu redimi a sua vida.
Você estava morto e agora você tem vida e vida eterna. 1 João 5,11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando estamos na angústia, essa palavra nos conforta. Qual outra situação que a palavra nos consola? Em segundo lugar, diante da zombaria. Diante da zombaria. Veja, leia comigo o versículo 51. Nos diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Então veja o cenário aqui. Além da doença da alma que ele falou no versículo anterior, no tema anterior, no argumento anterior, agora nesse segundo argumento ele fala o seguinte: olha, os outros estão zombando de mim, né? Você já foi zombado? Levanta a mão aí quem já foi zombado. As criancinhas talvez conheçam como outra palavra, né? Os coleguinhas que querem fazer brincar com vocês, né? Gozar da cara de vocês, né? Alguém já fez isso com vocês? Hã? Hoje está usando muito o termo bullying. Alguém já fez bullying com vocês? Hã? Já fez com as criancinhas aí? Já, aí, tá vendo? Vai lá na escolinha aí, alguém quer brincar com você, fazer hora com a sua cara. Não é assim? Isso acontece. Então a palavra de Deus nos consola diante da zombaria. Quando a gente vai crescendo, vira adolescente, depois jovem, adolescente, né, Mateus? Aí depois jovem, né, Letícia? Aí vai crescendo um pouquinho mais, né? Aí vai ficando já na fase adulta, né, Juvenils? Né? Vamos parar por aqui, né? Tá bom. Então, as zombarias são outras, né? E parece que são mais profundas, eles tentam nos afetar de uma forma muito grande, não é? Então, todos nós passamos por isso. A gente pode ver isso acontecendo muito também, onde? Nas redes sociais, as chacotas das redes sociais, não tem? E até porque é muito mais fácil, não é? A pessoa nem está presente assim para zombar logo na sua cara, aí te manda indiretas ou até diretas mesmo, pelas mídias sociais. Não está presente para poder né? Ela só simplesmente joga lá o problema e você que se vire. Então, a palavra de Deus nos consola diante disso, meus irmãos. A palavra de Deus diz que os que zombam de Cristo e sua igreja estão plantando mal e colherão mal. Olha o que diz Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então aquele que se levanta contra a igreja de Deus, contra os escolhidos de Deus, e zombam deles porque eles são de Cristo, porque eles são o corpo de Cristo, porque eles são da igreja do Senhor, estão plantando o quê? Estão plantando maldição na vida deles. E vão colher essas maldições. Quando o crente passa pela zombaria, lembre-se que o Senhor tudo vê. Ou você acha que Deus não vê tudo? Às vezes a gente pensa assim, Deus não está vendo o que eu estou fazendo, não. As criancinhas, vocês pensam assim? Vou fazer isso aqui escondido, que minha mãe não está vendo, não. Lá, está vendo? Está fazendo assim, né? Mas Deus está vendo. Deus vê tudo, todas as coisas. Nada passa escondido do Senhor, não é? Então, aqueles que zombam de nós, com certeza receberão a vingança de Deus. Lá em cima Deus está olhando, vendo o justo e o ímpio, para retribuir conforme a obra de cada um. E o Senhor certamente fará justiça. Fará de justiça. Em segundo lugar, a palavra conforta durante a adoração. Olha que interessante. A palavra conforta durante a adoração. Vamos ler o versículo 54 juntos? Vamos ler. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Esse verso é interessante, porque ele mostra agora um momento de cânticos, E ele fala que esses cânticos são na casa da minha peregrinação. Casa aqui é o termo utilizado para o templo, tabernáculo, lugar onde o salmista ia adorar o Senhor, não é? A palavra, então, é a motivação para louvar e adorar a Deus na congregação, no templo, junto com os irmãos. Alguém pode dizer assim, eu vou adorar em casa.
Você deve adorar em casa, mas você também deve adorar na casa do Senhor, no templo, no habitáculo que nós temos para nos reunirmos. Que bênção podemos fazer isso. Nós temos lugares onde os irmãos não podem fazer isso. Nós cantamos aqui, não foi? Com violão, com som, com portas abertas, alegremente, soltamos a nossa voz. Existem lugares onde os crentes não podem fazer isso. Eles se reúnem escondidos nas casas, e aí eles não cantam, porque eu vou cantar. Alguém vai ver, então tem gente reunida, não pode. Proibido o cristianismo. É proibido se reunir em uma religião que não seja daquele povo, daquele estado, né? Alguns saem para o deserto afora, quilômetros e quilômetros, de vez em quando se reunir no deserto. Caminhada de 2 ou 3 horas, para reunir juntos, cantar, celebrar a ceia, batizar. Nesse momento, o batismo por aspersão é bem mais fácil, né, pastor Marcelo? Do que por imersão, como nós aprendemos, né? No deserto. Então, meus irmãos, a palavra conforta durante a adoração, porque quando nós adoramos a Deus, seja aqui onde é permitido, seja nesses lugares onde não é permitido, os irmãos assim se encontram para adorar a Deus, a palavra nos conforta, nos mostra que o que nós estamos fazendo é o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é adorar a Deus. Por isso que as pessoas que procuram fora de Deus a realização da sua vida nunca vão conseguir, nunca vão encontrar. Elas podem se tornar ricas, famosas, bonitas, vão lá, faz plástica, muda isso, muda aquilo, pinta o cabelo, dessa vez eu nem pintei, né? Faz de tudo. Vão encontrar um vazio, porque não é esse o sentido. Às vezes conseguem se tornar famosíssimas, mas tem um vazio no coração. Riquíssimas, podem comprar de tudo, mas não satisfaz. Pois o que satisfaz é a palavra conforta durante a adoração. Tem até um cântico interessante que fala assim, você deve conhecer. Fala assim, então louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa? Louve. Louve o tempo inteiro. Louve o Senhor em qualquer circunstância. E quando a gente vai fazendo isso, o Senhor vai trabalhando na nossa vida, não é? Quando a gente vem ao culto, a gente sai daqui abençoado, a gente sai com alegria no coração. Às vezes a gente acorda de manhã para ir para a escola dominical, fala, mas tem que levantar cedo para ir para a escola dominical? Tem. Aí levanta, né? Aí aqueles que ensaiam ainda antes da escola dominical, porque tem esses, né, Mateus? Que levantam para chegar 1 hora antes para ensaiar, para tocar na escola dominical. Acordam cedo no domingo, é domingo? É, no domingo. E às vezes vão até empurrado assim, as criancinhas talvez você tem que pegar, levanta menino, vamos lá. Né? Mas quando sai da escola dominical, sai com alegria no coração. Eu gosto de ficar lá na escola dominical no Lindéia, não é assim, pastor? É, lava o rosto. Aí a gente sai, a gente vê os irmãos saindo da escola dominical, todos com alegria no coração. Que bênção! Que bênção quando nós louvamos a Deus. A palavra do Senhor conforta na adoração. Quando nós cantamos cânticos com a palavra, e a gente gosta de cantar cântico que fala a palavra de Deus. Por que vamos cantar um cântico que não... Né? Tem vários cânticos que são assim, mais antropocêntricos. Quer dizer, que tem um homem no centro. Né? Aí fala, Deus, eu quero isso. Deus, tu podes me dar isso. Né? Assim, então é um cântico, olha, Deus, é o homem no centro. Não é? A minha vitória será uma vitória, né, poderosa. Não tem algumas coisas assim? Olha, um homem no centro. Mas quando a gente canta com a palavra, a gente canta para o Senhor Jesus. Exaltado seja o nosso Deus. Exaltado seja o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Aí nós estamos direcionando o louvor da forma correta para aquele que é digno de receber toda adoração. Isso enche a nossa alma.
Enche a nossa alma. Efésios 5,19 fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso na igreja, reunindo, cantando ao Senhor. Vamos fazer isso na nossa casa, no grupo de crescimento. Podemos fazer isso no nosso país, que bênção. A gente vai na casa dos irmãos e canta. E de repente tem um vizinho lá ouvindo. Essa semana, o presbítero Cláudio nos disse que ele fez a reunião na casa dele, reunião do grupo de crescimento das crianças, e os vizinhos ficaram assim. As criancinhas que moram, que são vizinhas dele, ficaram ouvindo. E de repente chegou para ele um vizinho e falou: o que aconteceu na sua casa? Não, tivemos um grupo lá com as crianças. Não, porque meu filho gostou, achou interessante. Não é? Cantemos, louvemos, adoremos ao Senhor nosso Deus com a palavra. Em quarto lugar, meus irmãos, a palavra conforta durante a noite, durante o descanso da noite. Leia comigo o versículo 55. Diz assim: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. O salmista, então, quando estava à noite, no momento de dormir, o salmista era consolado pela palavra de Deus. Talvez o travesseiro, os momentos no travesseiro, sejam aqueles que a gente mais reflete, né? Uns já chega e dorme de uma vez, né? Pá, já apaga, né? Mas mesmo que seja por um momento assim, a pessoa reflete: o que eu fiz um dia, como foi meu dia, amanhã o que me espera, não é? Principalmente aqueles que demoram mais a dormir, certamente ficam pensando, talvez remoendo algum problema: por que isso aconteceu, por que eu fiz assim, não é? Tem um amigo meu que ele fala assim: olha, quando estamos no travesseiro, ali é você sozinho, pensando em tudo que você fez, pensando nas coisas que passaram, no que aconteceu. É só você e Deus, mais ninguém. Se você fez uma coisa que é correta, você e Deus. Se você fez uma coisa que é incorreta, que ninguém viu, Deus viu, é você e Deus ali no travesseiro, não é? E nesses momentos a palavra também nos conforta, nos consola. Por isso usa essa expressão, que consegui colocar a cabeceira no travesseiro, né? Tem alguns que falam assim: você não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro. Por quê? Porque fez uma coisa errada, e quando ela deitar, ela vai ter que refletir com ela mesma. Não adianta, não tem mentiras, não tem mais fingimento. Apesar que alguns contam tanta mentira que acaba acreditando na própria mentira, né? Não é verdade? Mas veja, a palavra conforta nesses momentos, porque nós falamos: Senhor, o que eu fiz é para o Senhor, o que eu fiz de errado, Deus, perdoa-me, Senhor, me restaura para que amanhã seja um dia melhor, para que eu mude a minha vida, para que eu transforme, Senhor, cada dia. A palavra nos conforta no travesseiro. Apenas com Cristo nós conseguimos dormir tranquilo. Sem Cristo não tem como dormir tranquilo. Sem Cristo não tem como fazer nada tranquilo, mas dormir tranquilo é muito difícil. Porque você pensa assim: o que vai acontecer amanhã? Você não sabe. Você pensa assim: e se essa noite eu partir? Como a nossa irmã, né? A mãe aqui dos nossos irmãos, que partiram assim, que partiu assim, dormindo. E se eu partir no sono? Tem alguns que pensam, né, naquela questão da salvação, já pede perdão por todos os pecados enquanto está dormindo ali. Enquanto vai dormir, fala: porque se eu morrer, né, estou salvo, né? Mas e se sonhar com pecado? E aí? Como é que vai ser? Né? Meus irmãos, sem Cristo nós não somos nada. Apenas com o perdão de Cristo é que nós temos esperança de salvação. E a palavra dele nos traz isso. E podemos dormir tranquilamente. A palavra nos conforta em nosso mais profundo íntimo. Mais profundo íntimo. Então o crente medita na palavra do Senhor à noite. E quando levanta também, já levanta orando ao Senhor, não é? Salmo 1, versículo 2 nos diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, enquanto dorme, nós estamos meditando na lei do Senhor. Há consolo para a nossa alma, para a nossa vida. Meditamos na lei do Senhor, né? E o versículo
8 do Salmo 4 fala assim, conhecido também esse versículo, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ah, que beleza estar nas mãos do Senhor. É como aquela criancinha, né, a mais novinha ali, quando está no colo da mãe, está tranquila, não é? Ela se sente amparada. Quando a gente vai crescendo, a gente vai achando que a gente é que tem que controlar as coisas, mas o Senhor diz assim, o Senhor Jesus: aquele que não for igual a uma criancinha não entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus quer que nós confiemos nele, coloquemos a nossa confiança no Senhor. E é verdade, porque sem ele nós não conseguiremos chegar aos céus, mas com ele nós temos segurança. Concluindo, meus irmãos, a palavra nos conforta nas diversas situações, e aqui o Salmo nos colocou na angústia da alma, diante da zombaria dos ímpios, diante do povo de Deus na congregação, louvando ao Senhor, na adoração, e diante de nós mesmos, enquanto estamos no travesseiro ou estamos sós. A palavra de Deus nos conforta, nos consola. E o resultado desse consolo que vem pela palavra, sabe qual é o resultado? É que a gente obedece continuamente. Versículo 56, leia comigo o versículo 56, Salmo 119, versículo 56, diz assim: tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Aleluia, está vendo? Então ele guarda os preceitos, então ele é consolado nessas diversas situações da vida, porque ele guarda os preceitos do Senhor. Essa tem sido a prática dele. A versão NVI fala assim: esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. É assim, meus irmãos, é assim. E veja que Jesus Cristo passou por esses momentos também. Jesus Cristo passou por momentos de angústia. Marcos 14, 33 fala assim: levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então não é privilégio nosso. Jesus Cristo, Marcos está dizendo isso, que ele passou por um momento de pavor e angústia, mas imediatamente ele recorria ao Senhor, a Deus. Assim somos nós também, que nos recorremos ao Senhor. E ele ficou firme até a morte, pois ele conhecia as promessas do Pai. Lucas 22, 63 fala assim: os que detinham Jesus zombavam dele. Também zombaram de Jesus, zombavam dele, davam-lhe pancadas, e ele continuou firme nas promessas. Jesus continuou o seu caminho até a morte, sabendo do consolo que seria dado aos seus eleitos. Foi por causa da sua vida, por causa de nós, que Jesus se entregou. João 7,14 diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus constantemente firme na palavra, meus irmãos. Ele ia na sinagoga, ele louvava na sinagoga. Veja que uma vez ele entrou na sinagoga e falou assim, em Lucas 4:18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga olharam para ele. Jesus presente na sinagoga, Jesus louvava, Jesus se entregou por nós, passou por zombaria e se entregou para que nós tivéssemos o consolo. Nós temos o consolo por causa de Cristo. Então, como viveremos? Aplicação para a nossa vida, uma aplicação: viveremos obedecendo os preceitos que nos consolam. Spurgeon diz assim: os lucros da piedade, ou o que um homem ganha com a vida santa. O que você ganha com a vida santa? Sua recompensa. Isso você tem, isso eu tive, diz Spurgeon. Proteção, isso eu tive. Orientação, isso eu tive. Prosperidade, isso eu tive. Consolação, isso eu tive. Tudo isso nós temos para a honra e glória do Senhor. Viveremos buscando a obediência a essa maravilhosa palavra. Quando você estiver angustiado, leia as Escrituras, elas vão consolar a sua vida. Quando alguém zombar de você, viu, criancinhas?
Quando brincarem com vocês, fizerem um bullying com vocês na escola, viu, Sofia? Né? Deus vai abençoar. Deus é que consola. Quando estivermos na igreja, fazendo as nossas atividades, não vamos fazer de maneira automática, mas louvando a Deus com todo o coração, cantando a palavra dele, pensando naquilo que nós temos cantado. Quando estivermos na cama, lembremos sempre das palavras da vida, tenhamos um sono tranquilo, meditando na lei do Senhor. O nosso consolo vem do Senhor, e Ele está sempre presente. Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito do Senhor está conosco. Está em você? Fique em pé então, vamos orar.